Em um pequeno vilarejo, cercado por colinas verdejantes e campos dourados, vivia um homem chamado Jó. Conhecido por todos pela sua integridade e devoção a Deus, Jó era uma figura respeitada e admirada por todos ao seu redor. Sua vida era um verdadeiro testemunho de bondade e fé inabalável. Jó tinha tudo o que qualquer homem poderia desejar. Ele era abençoado com uma família amorosa, sua esposa fiel e seus filhos, que enchiam sua casa de risos e alegria. Seus bens materiais eram vastos, incluindo rebanhos incontáveis de ovelhas, camelos e bois. Suas colheitas eram abundantes e suas posses refletiam a prosperidade que Deus lhe havia concedido. Mas, além das riquezas materiais, o que mais destacava Jó era sua fé profunda. Todos os dias, ele dedicava tempo para orar e agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Ele fazia sacrifícios em nome de seus filhos, sempre preocupado com a pureza de suas almas. A devoção de Jó era tão forte que sua vida parecia ser a própria encarnação da harmonia divina. A paz que reinava em sua casa e a prosperidade que ele desfrutava eram um testemunho claro do favor de Deus. Seus vizinhos e amigos o viam como um exemplo a ser seguido, alguém cuja vida era a prova de que a fé e a retidão traziam recompensas tangíveis. No entanto, essa era apenas a superfície da história de Jó, pois uma série de eventos estava prestes a testar sua fé de uma maneira inimaginável. Assim, a vida de Jó, até então marcada por paz e abundância, estava à beira de uma reviravolta que desafiaria sua compreensão do mundo e de seu próprio destino. Mas, mesmo nos dias mais tranquilos, a força de sua fé já começava a se preparar para a tempestade que se aproximava. Então, a vida de Jó tomou um rumo inesperado. Em um dia como qualquer outro, mensageiros chegaram à sua casa, trazendo notícias devastadoras. Primeiro, um dos servos veio correndo, ofegante, e disse: "Os sabeus atacaram e levaram seus bois e jumentos, matando todos os seus servos com a espada. Só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia." Enquanto ainda falava, outro mensageiro chegou, com o rosto pálido de terror. Um fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e os servos, consumindo todos eles. Só eu escapei para lhe trazer a notícia. Antes que Jó pudesse processar essas palavras, mais um mensageiro entrou, dizendo: "Os caldeus formaram 3 bandos e levaram seus camelos, matando os servos com a espada. Só eu escapei para lhe trazer a notícia." E, como se isso não bastasse, chegou o 4º mensageiro, com os olhos cheios de lágrimas. Seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho, quando um vento poderoso veio do deserto e derrubou a casa. Todos eles morreram. Só eu escapei para lhe trazer a notícia. A dor e o sofrimento se abateram sobre Jó como uma tempestade implacável. Sua riqueza, seus servos, seus filhos, tudo foi tirado dele em um piscar de olhos. E como se essas perdas não fossem suficientes, uma terrível enfermidade cobriu seu corpo de feridas dolorosas, o deixando em agonia física, além do sofrimento emocional. Os dias de Jó se tornaram uma sequência interminável de dor e luto. Ele se sentou entre as cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica, buscando alívio para seu corpo atormentado. Seus amigos, ao saberem de sua miséria, vieram visitá-lo. Mas, ao invés de consolá-lo, muitos questionaram sua integridade e sugeriram que ele devia ter cometido algum pecado grave para merecer tanto sofrimento. A esposa de Jó, tomada pela dor e pelo desespero, disse-lhe: "Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó, mesmo em seu estado debilitado e esmagado pelo sofrimento, respondeu com firmeza: "Você fala como uma insensata. Receberemos de Deus o bem e não o mal." E assim, em meio ao caos e à devastação,
A fé de Jó começou a ser testada de maneiras que ele jamais imaginou. Cada perda, cada dor, cada palavra de julgamento foi um golpe para seu espírito, mas mesmo no auge de sua desolação, Jó se agarrou à sua fé, recusando-se a amaldiçoar a Deus por suas adversidades. O que Jó ainda não sabia era que essa prova de fé seria o início de um profundo e transformador caminho de redenção e esperança. No auge de seu sofrimento, Jó se encontrava em um estado de desespero profundo. Suas noites eram preenchidas com insônia e dor, e seus dias se arrastavam em uma interminável sequência de angústia. O que antes era uma vida de bênçãos e prosperidade, agora parecia um pesadelo sem fim. Jó começou a questionar o sentido de sua existência e a razão de tanto sofrimento. Sentado entre as cinzas, ele refletia sobre sua vida passada, lembrando-se dos momentos de alegria e paz que agora pareciam tão distantes. Ele clamava a Deus em seu coração, buscando respostas para o sofrimento que o consumia. Por que, ó Deus, permites que um homem justo sofra tanto? Ele se perguntava em meio às lágrimas. Seus amigos que haviam vindo para consolá-lo não ajudavam em nada. Ao invés disso, eles insistiam que Jó deveria ter cometido algum pecado oculto para merecer tal punição. Um deles, Elifaz, disse: "Quem, sendo inocente, já pereceu? Onde os justos foram destruídos? Pense nisso, Jó. Você deve ter feito algo para provocar a ira de Deus." Essas palavras só aumentavam o tormento de Jó. Ele sabia em seu coração que tinha vivido uma vida reta e justa, fiel aos ensinamentos de Deus. No entanto, a dúvida começava a se insinuar, e ele se perguntava se, de fato, havia algo que ele não conseguia enxergar. A dor física de suas feridas era intensa, mas nada comparado à dor emocional de se sentir abandonado por Deus. Jó desabafou com seus amigos, expressando sua profunda angústia. "Maldito o dia em que nasci! Por que não morri ao nascer, ou ao sair do ventre? Porque os joelhos me receberam, e porque os seios me amamentaram? Pois agora eu estaria deitado e em paz. Eu teria dormido e descansado." Mesmo em meio a esse desespero, Jó se recusava a amaldiçoar Deus. Em vez disso, ele buscava compreensão e alívio para seu sofrimento, ansiando por um sinal, uma resposta divina que trouxesse sentido à sua dor. Suas orações eram clamores silenciosos, carregados de lágrimas e perguntas não respondidas. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A intensidade do sofrimento de Jó não diminuía, mas algo em seu interior começava a mudar. Em meio ao caos e à escuridão, a chama de sua fé, embora vacilante, continuava a arder. Ele sabia, em algum lugar profundo de sua alma, que Deus estava ouvindo, mesmo que a resposta ainda não tivesse vindo. Então, no meio de sua angústia, algo inesperado aconteceu. No auge de seu desespero, Jó recebeu a visita de um novo amigo, Eliú, um jovem com uma sabedoria que parecia além de seus anos. Eliú ouviu atentamente as queixas de Jó e as acusações de seus amigos mais velhos antes de falar. Eles não conseguiram responder às suas dúvidas, Jó, mas eu acredito que Deus está falando com você de uma maneira que talvez você não consiga ver no momento, disse Eliú. Deus é maior do que qualquer homem, e ele fala de várias maneiras, mas nem sempre percebemos. Essas palavras ressoaram profundamente em Jó. Eliú continuou, lembrando a Jó que Deus é justo e poderoso, e que seus caminhos não são os nossos. Ele sugeriu que, em vez de buscar entender o motivo do sofrimento, Jó deveria confiar na sabedoria e na justiça divinas. Inspirado pelas palavras de Eliú, Jó começou a buscar uma nova perspectiva. Em suas reflexões e orações, ele passou a pedir não apenas por respostas, mas por sabedoria e entendimento. Sua fé, que antes parecia ser uma simples aceitação,
começou a se transformar em uma confiança mais profunda e madura em Deus. Então, em meio a essa busca renovada, Deus finalmente respondeu a Jó. O Senhor falou a ele do meio de um redemoinho, lembrando-o da vastidão e complexidade da criação divina. "Onde você estava quando lancei os alicerces da terra?" perguntou Deus. "Quem deu inteligência ao coração ou sabedoria à mente?" Deus não ofereceu explicações detalhadas para o sofrimento de Jó, mas, ao invés disso, revelou a Jó a majestade de sua obra e o mistério de seus caminhos. Jó, confrontado com a imensidão e a sabedoria de Deus, reconheceu sua própria insignificância e a limitação de seu entendimento. Jó respondeu com humildade e arrependimento: "Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim." Nesse momento de revelação, a fé de Jó foi restaurada e fortalecida de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ele compreendeu que, mesmo sem entender o porquê de seu sofrimento, podia confiar plenamente em Deus e em seus propósitos. A partir desse ponto, a luz da esperança começou a brilhar novamente na vida de Jó, prometendo dias melhores à frente. Com sua fé renovada e fortalecido pela revelação de Deus, Jó começou a ver mudanças em sua vida. Embora ainda carregasse cicatrizes das provações que enfrentara, algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele agora possuía uma compreensão mais profunda da vastidão e da sabedoria divina, e sua confiança em Deus era inabalável. Gradualmente, a saúde de Jó começou a melhorar, suas feridas cicatrizaram e a dor física diminuiu. Seus amigos, percebendo a transformação em Jó, voltaram a lhe oferecer apoio, não mais com julgamentos, mas com genuína preocupação e solidariedade. A notícia de sua recuperação espalhou-se e, aos poucos, sua vida começou a se reerguer. Deus, vendo a fé inabalável de Jó, abençoou-o novamente. Ele restaurou tudo o que Jó havia perdido, dobrando suas posses. Jó recebeu o dobro de seus rebanhos de ovelhas, camelos, bois e jumentos. Seus campos voltaram a ser férteis e a abundância retornou à sua terra. Mas o maior presente de todos foi a bênção de novos filhos. Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas, e cada um deles era um símbolo de esperança e renovação. Suas filhas eram conhecidas por sua beleza incomparável, e Jó as tratava com o mesmo amor e cuidado que tinha pelos seus filhos. Jó viveu ainda muitos anos, vendo seus filhos e netos crescerem. Ele era um exemplo vivo de resiliência e fé para todos ao seu redor. Sua história de sofrimento e superação se tornou uma fonte de inspiração, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé em Deus pode trazer a luz e a renovação. No fim de seus dias, Jó refletiu sobre tudo o que havia passado. Ele sabia que, embora tivesse sofrido imensamente, sua fé havia sido purificada e fortalecida. Sua jornada de dor e recuperação tinha um propósito maior: demonstrar o poder da fé e a infinita sabedoria de Deus. Com um coração cheio de gratidão, Jó vivia cada dia em paz, sabendo que, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, Deus está sempre presente, guiando e cuidando de cada um de nós. E assim, a história de Jó perdura como um testemunho eterno de que, quando você sentir que não aguenta mais, a fé e a perseverança em Deus podem trazer uma reviravolta surpreendente e cheia de esperança.